Boa noite, irmãos. Hoje vamos prosseguir o nosso estudo, capítulo 3 da Epístola de Romanos, aos Romanos, com a ajuda do Ministério Escrito do irmão Bruce Anstey, comentários da Epístola aos Romanos. E para que a gente possa recapitular o ponto onde a gente parou, vamos ler novamente a passagem, né, que fala especificamente da lei e da justificação pela graça. Começando pelo versículo 19 do capítulo 3, que diz assim: Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciatório pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, logo, a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Essa é a passagem, irmãos, e o texto do Bruce que vamos iniciar, ele está comentando a partir desse ponto do 27, verso 27. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. E aqui está o texto, eu vou iniciar a leitura. O nome do tópico é O Princípio da Fé. Nos versículos finais do capítulo 3, Paulo explica a parte da fé na justificação do crente. Ele já mencionou a justiça de Deus pela fé, no verso 22. E a fé no seu sangue, no verso 25. E deixou claro que as bênçãos do Evangelho só são apropriadas segundo o princípio da fé. Assim, o Evangelho é tão simples que tudo o que uma pessoa precisa fazer é crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo e justificado. Contudo, mesmo neste caso, não devemos pensar que nossa fé nos fez merecer nossa justificação. Paulo deixa claro nestes versículos que é pela fé. Assim, a jactância ou a presunção, ela é excluída. Nossa fé não é um trabalho meritório. De fato, em Efésios 2, verso 8, ele afirma que nossa fé não vem de vós, é dom de Deus. Já que tudo vem de Deus, ele deve receber todo o crédito. Se a fé fosse uma coisa meritória, então uma pessoa teria algo para se gloriar. Ele poderia dizer: outros não tiveram fé para crer, mas eu tive, e Deus me salvou por causa da minha fé. Isso, no entanto, seria atribuir a nós mesmos algum crédito por nossa salvação. Nem devemos pensar que chorando, confessando, arrependendo, orações sinceras, etc.,
nos fará merecedores da salvação. Essas coisas podem acompanhar a conversão de uma pessoa para Cristo, mas a salvação não é obtida por elas. Sejamos claros, fé não é o assunto do Evangelho. O assunto do Evangelho é Cristo e sua obra consumada. Assim, Paulo mostra que a justificação do crente não tem nada a ver com obras. Todo orgulho da parte do homem, portanto, é completamente excluído. As obras exaltam o homem, mas a fé exalta a Deus. Nos versículos 29 e 30, Paulo mostra que a justificação não é apenas para os judeus, que é falado aqui por meio da circuncisão, o termo, mas para todos os que creem no Evangelho, incluindo os gentios, que é intitulado pela a incircuncisão. Isso mostra que Deus não é restritivo quando se trata de oferecer salvação aos homens e salvar pessoas de todas as três esferas da raça humana. Para que os judeus não pensassem que estava ignorando ou menosprezando a lei, Paulo diz: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. O Evangelho não anula os santos padrões da lei. A lei enfatiza o fato de que os homens ficaram aquém dela. Deste modo, a lei complementa o Evangelho ao provar que os homens pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por isso, o Evangelho sustenta as santas exigências da lei. Isso mostra que os homens são pecadores e, portanto, precisam de salvação. E aqui finalizamos o capítulo. Se por acaso algum irmão que esteja reunido ao nome do Senhor desejar comentar, fica à vontade. E os irmãos e irmãs que tiverem dúvidas, podem comentar aí no chat, ou então levantar a mãozinha aí no botão. Irmão Danilo? O livro, irmão, eu vou passar aqui para o irmão. O irmão acha no site do Verdades Vivas, tanto para comprar fisicamente, ou então se quiser baixar o e-book, ler no celular, no computador. Tá aí o link do blog que está o livro também. Pode ser lido online também, capítulo por capítulo. A gente pode ver aqui as referências, né? Nesse ponto aqui. E deixou claro que as bênçãos do Evangelho só são apropriadas segundo o princípio da fé. E aqui tem as referências da própria Epístola de Romanos, né? Vamos ver aqui, então, capítulo 1, verso 17, que diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé.
O outro é o 3 e o 30, que é o que já lemos, né? Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Capítulo 4, verso 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. E o capítulo 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, fica muito claro, né? Creio que fica muito claro aí para todos os irmãos, de que toda a honra e toda a glória vai para Deus, né? O Senhor Jesus Cristo, ele fez uma obra consumada. A gente apenas descansa e desfruta dessa nova vida, a qual sabemos que nós temos por meio da fé. A fé é como se fosse um comprovante para nós de que nós temos posse dessa vida eterna por meio do Evangelho. E é interessante aqui que o irmão Bruce deixa muito claro que o foco do Evangelho não é a fé. Como se uma pessoa que tivesse a fé foi porque ela conseguiu por ela mesma, né? Por ela mesma. E ela utiliza isso como algo meritocrático. Mas não foi por mérito próprio. A gente vê lá em Efésios 2, né? Que é muito conhecido aqui entre os irmãos, mas é sempre bom ler diversas vezes, que é Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, toda a glória vai para Deus. A nossa salvação, né, a nossa vida, e até as nossas obras, irmãos, que é até interessante, né? Geralmente, nessa passagem, muitos observam apenas o verso 8, mas se a gente for no 10, nós vemos que até as obras que o cristão faz para Deus, né, que anda, né, em suas obras, anda nas obras que Deus já tinha preparado também. Então, não há uma surpresa para Deus. Ele fez isso. Deus já tinha preparado tudo. Então, isso tira totalmente também a questão do mérito próprio. Deus, eu fui salvo por Deus porque eu fiz tal coisa. Ou, eu vou ser salvo porque eu fiz tal ato. Mas não existe isso. Não existe isso. Porque Deus, ele escolhe os seus, e nós descobrimos que fomos escolhidos por meio do Evangelho da Graça. E também sabemos que no nosso andar aqui, na nossa vida, na nossa prática, tudo que é de obra para Deus, que é feita, que é praticada por meio do Espírito Santo e não pela carne, todas essas obras já tinham sido preparadas por Deus, né? Então não há surpresas para ele nessa questão. E é claro que ele se apraz, né? Ele fica feliz quando vê os seus andando nas obras da qual ele preparou. Mas não há surpresas e não tem nenhum fundamento de glória própria. Eu lembro, por exemplo, dos santos lá nos céus, né? Não sei se o termo correto é louvor, quando eles estão louvando a Deus, né? Eu não sei em qual passagem é, se é no 4 ou se é no 5. Não, acho que é o 5, quando trata de Cristo como Redentor. Aqui, verso 9. Apocalipse, capítulo 5, verso 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos,
porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Então, Cristo, né, ele comprou por meio da sua obra redentora. Não vai ter ninguém lá nos céus, né, na presença do Senhor, cantando um hino diferente, cantando um cântico diferente. Ó, Senhor, eu estou aqui porque eu tive uma vida tal, porque eu fiz tal coisa, porque eu orei, porque eu ajoelhei, porque eu fiz boas obras. Não. Porque pelo teu sangue, com o teu sangue, compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. A glória vai ser toda para Cristo. Infelizmente, é claro, esse testemunho como um todo foi perdido, né? A glória de Cristo, no sentido de todos afirmarem isso. Mas o que nos conforta, irmãos, é saber que lá nos céus, todos vão cantar um novo cântico, porque todos os que são de Cristo, no momento do arrebatamento, todos vão ser transformados, né? Os mortos e os vivos vão ser transformados em toda a plenitude da nova criação, né? Semelhantes a Cristo, tanto fisicamente e mentalmente. Então, todos vão estar aptos a entender de que Cristo, ele comprou essas pessoas por meio da sua obra redentora. Por isso, felizes, né? Podemos andar felizes aqui por entendermos essa preciosa verdade e assim colocar tudo na conta de Cristo e toda a glória para ele, principalmente da nossa salvação, que foi por meio da fé somente, não foi nada nosso. Porque até a nossa fé, como a gente viu agora há pouco, foi Cristo, foi próprio Deus que nos deu, foi um presente dele, um dom de Deus. Então não há nada, irmãos, que nós possamos nos gloriar, né? Queria que a gente lesse aí o último versículo, né, o 31, e o comentário do irmão Bruce Einstein. Achei interessante esse último versículo, uma coisa até que estava meditando por esses tempos aí. O último versículo 31 fala: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. E aí o irmão Bruce Einstein comenta aí, né, o evangelho não anula os santos padrões, da lei. A lei enfatiza o fato de que os homens ficaram aquém dela. Deste modo, a lei complementa o evangelho ao provar que os homens pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por isso, o evangelho sustenta as santas exigências da lei. Isto mostra que os homens são pecadores e, portanto, precisam de salvação. Eu acho que é bem firmado entre nós, os irmãos, né, sobre a questão da salvação pela fé. E também, né, que uma vez salvo, salvo para sempre, porque assim o Senhor Jesus disse, né, que aquele que crê nele tem a vida eterna. E também o Senhor Jesus fala que aqueles que o Pai deu para ele, né, ninguém pode arrebatar das mãos dele. Então, isso já está bem firmado entre nós. Se tem algum irmão ou irmã que estão chegando por agora, né, que fique bem entendido isso, que quando a pessoa é salva, né, ela não perde a salvação, porque quem garante isso é o próprio Senhor Jesus, né, e o próprio Senhor Jesus fala disso, e as epístolas ensinam isso, e nós, assim, ficamos, né, com essa fé, crendo naquilo que Deus disse, naquilo que o Senhor Jesus disse. Né? Eu citei aqui no Evangelho de João, capítulo 10, acho que é verso 37, 36, se não me engano. Você pode botar aí, irmão? Repete aí a passagem, irmão. Evangelho de João, capítulo 10, verso, eu acho que é o 37, 36 que fala, né? Vou ler aqui pelo, pelo celular. 27, não? 28. Ah, 27, né? Ah, tá bom. Obrigado, Isaac.
Aí ele fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, essa palavra, assim, é como se batesse um martelo, né, de, de conclusão e de consumado, né, como o próprio Senhor Jesus falou quando morreu na cruz, né, está consumado. Então, quando a pessoa crê no Senhor Jesus, e aí a gente entende o crer realmente do coração, não é simplesmente uma profissão de fé, não é simplesmente falar e tal, crê no seu coração, e todos aqueles que creem, eles sabem que creu, né? E a gente não vai julgar, tá julgando outro irmão, porque a gente não conhece o coração do irmão, mas o Senhor conhece. E a própria pessoa também conhece, né? E sabe quando está declarando aquilo, uma fé verdadeira, do coração que creu no Senhor Jesus. E esses que assim o fazem, né? Esses são salvos e salvos para sempre, como a gente está lendo aí no Evangelho de João 10, de 28, capítulo 10, de 28 a 30. É certo isso. Então, eu estou falando, repetindo isso, porque pode ter algum irmão que está chegando por agora e não ter esse entendimento, né? E essa, essa tranquilidade, essa garantia que a própria Senhor Jesus está falando aí. E aí descansar nisso. É aquilo que Paulo fala lá, quando a gente veste a armadura, né, de Deus, uma das partes é caminhar no evangelho da paz, né, calçando as sandálias, né, e caminhar no evangelho da paz, se não me engano, ele fala assim, calçar as sandálias do evangelho da paz. O que é que isso significa? E calçar os pés na preparação do evangelho da paz. O que é que isso significa? Que nós caminhamos aqui, né, neste mundo, calçados com esse evangelho que nos dá paz. Que paz é essa? A garantia de que somos salvos, somos assim filhos de Deus, temos um Pai, temos um Senhor, Jesus Cristo, e ele e somos dele. E ninguém, nem nada pode mudar essa situação, porque eles é quem garante isso, como a gente leu lá no Evangelho de João. Então, falando isso para aqueles que ainda não têm essa paz, esse descanso, pode ter, meu irmão, né? Você crê no Senhor Jesus, tem essa fé, então o Senhor Jesus, ele é fiel e justo e ele garante a salvação. Mas o que eu queria destacar quando eu li o último versículo aí, né, do Romanos 3, que é de está lendo, 3:31, é que Paulo fala aí, né, que anulamos, pois, a lei pela fé de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Depois lemos ali o comentário do irmão Buciense, muito pertinente também, falando sobre isso. E o que é que eu quero destacar com isso aí? É que alguns, né, não tendo esse entendimento das coisas do Senhor, né, e desse evangelho aí que Paulo está ensinando aí em Romanos, né, ou cai para um lado de não observar os mandamentos e a lei de Deus e aí se tornar um cristão, vamos dizer assim, permissivo ou libertinoso, vamos dizer assim, né? Ou cai para o outro extremo, né? De achar que a igreja, a assembleia, né, tem que estar aplicando a lei como é aplicada para o pagão, né? Ou para o povo de Israel, como era aplicada lá antigamente, né? E sem entender que que nós agora estamos na graça, então esse poder da lei foi extinto pelo Senhor Jesus Cristo na cruz ali, né? E agora nós andamos pela graça, mas, né, a lei não foi anulada, né? Muitos cristãos têm errado aí, dizendo assim, não, a lei foi anulada,
a lei não temos mais a lei sobre nós. Não, mas não é isso que está falando aí. Olha o que Paulo está falando. Anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Por que isso? Porque eu já vi muitos falando de forma depreciativa da lei, né, de forma menosprezando, né, e querendo falando como se fosse uma coisa que tem que ser jogada no lixo, alguma coisa dessa assim, desprezada. E não é isso que a palavra de Deus ensina, né? Ela está ensinando aí nesse verso, isso aí, depois mais na frente a gente pode ler aí no capítulo 7, verso 12 de Romanos mesmo, Michel. Capítulo 7 de Romanos 12, fala lá assim, ó. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo, bom. Irmão, isso não mudou. Não mudou. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Isso aí não mudou. E a lei, né, ela ainda vale para os pagãos que estão aí, andando sem Cristo, vale para o povo de Israel lá, que também não recebeu ainda o Senhor Jesus Cristo, o seu Messias, pelo contrário, né, rejeitado, né, e ela, como Paulo falou, né, a gente anula a lei? Não, não, pelo contrário, estabelecemos, e tanto é assim que a gente vai lá em 1 Coríntios, capítulo 14, quando ele está falando da ordem na igreja, ali da reunião e tudo mais, e aí ele vai falar sobre as mulheres estarem em silêncio. É só exemplo aqui, né? Aí ele fala assim, ó, opa, 1 Coríntios 14, verso, acho que é o 14 também. Oh, desculpa, 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Como também ordena a lei. Isso quer dizer que nós agora, né, seguimos a lei mosaica? Não está dizendo isso, não. Nós estabelecemos, pela graça de Deus, e agora já fomos filhos de Deus, e sendo habitados agora pelo Espírito Santo de Deus, nós estabelecemos a lei. Estabelecemos em que sentido? No sentido de que os pensamentos de Deus, os princípios de Deus, daquilo que é a vontade dele, está expressa lá na lei. Se está expressa lá na lei, nós também, como filhos de Deus, e que vamos fazer a vontade de Deus, a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós vamos, então, cumprir esses mesmos princípios, mas não porque essa lei vamos dizer assim, nos dando, nos forçando, porque senão nós vamos morrer, né? Porque senão, como tá lá em Deuteronômio, né? Aquele que se cumprisse toda a lei ali, tudo que estava escrito, eles iam viver, iriam viver para sempre ali na terra, né? Isso é para o povo de Israel. Mas nós já temos vida, né? Nós temos vida eterna. E somos agora a nova criação. E andamos, né? Devemos andar no espírito e não satisfazendo a vontade da carne, mas fazendo a vontade do nosso Deus, a vontade do Senhor Jesus. E então, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes eu vejo, às vezes, o cristão, por conta, voltando um pouquinho, né, por conta de toda essa confusão que hoje há no meio cristão, né, das vários grupos cristãos formados, né, e denominações e outras coisas mais, e cada um querendo impor suas regras, suas tradições de homens, né, e aí falam mal da lei e tudo mais, mas impõem sua própria lei, né? Que não é a lei de Deus, não é a lei de Cristo, é a lei do homem lá, como os fariseus, os religiosos da época do Senhor Jesus, quando ele veio aqui, eles estavam fazendo a mesma coisa, eles aplicavam as tradições deles, tradições de homens, e não obedeciam a lei, né, dada por Moisés, que é a lei de Deus, né, dada ao povo de Israel.
Eles seguiam o quê? Seguiam tradições de homens. Então, a mesma coisa, né? Aí a gente tem no meio cristão as pessoas seguindo tradições de homens, regras e tudo mais, né? Mas não segue a lei de Cristo, a lei de Deus, e o que é o princípio da vontade de Deus, e está também na lei que foi dada lá ao povo de Israel. Mas, em suma, para concluir, os irmãos, às vezes, né, ficam assim, o que é que eu devo fazer com relação a tal e tal assunto? Uma coisa na vida prática, sei lá, casamento, namoro, trabalho, sei lá, se deve usar tatuagem, se deve comer tal coisa, não deve. Várias perguntas, às vezes, que vêm, né? E a gente tem tudo na palavra de Deus para nos guiar em todas essas coisas. E aí, quando eu falo tudo na palavra de Deus, é na palavra de Deus toda mesmo, de Gênesis a Apocalipse, né? Às vezes a gente não vai encontrar diretamente ali nas epístolas dos apóstolos, porque são coisas que ali nas epístolas são coisas direcionadas para a Assembleia, para a igreja, o corpo de Cristo, mas quando há alguma coisa, nem tudo que é relativo ao que é particular, né, pessoal da caminhada do cristão, a gente vai encontrar ali, mas podemos encontrar princípios de ensino aonde? No Antigo Testamento, e principalmente na lei que foi dada ao povo de Israel, né? Porque também serve para nós como princípios de ensino, de saber e conhecer o que é a mente do Senhor com relação a determinado assunto, o que Deus pensa sobre aquilo. E aí nós nos guiarmos pela vontade de Deus, pelo aquilo que ele pensa, né, sobre aquele determinado assunto. Então, onde vamos encontrar? Encontramos no Antigo Testamento também. Até por isso, em Romanos, capítulo 16, mais à frente, lá no final, né, 16 não, desculpa, 15, Romanos capítulo 15, verso 4, aí Paulo fala assim, ó, porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo o que dantes foi escrito. A lei também não foi escrita lá, dantes não foi dada por Moisés, foi colocada lá, ó, nas tábuas, os 10 mandamentos e tudo. E nós temos ali também princípios que nos guiam também. A nós cristãos tem lá, ó, não adulterarás, não matarás, não cobiçarás, né? Nada do seu próximo, nem a mulher, nem as suas posses, nem o que ele tem, nada, né? E aí vai, não vai fazer imagem, né, para ti, não adorarás a outros deuses. Então são todos princípios, né? A lei que foi dada através de Moisés a Deus para o povo já mas nós seguimos esses princípios também, porque ensina para nós do que Deus pensa, né, de como o homem deve andar aqui neste mundo que jaz no maligno, que a gente já comentou em outras oportunidades, em outras reuniões, sobre esse mundo hostil em que nós andamos. E ali nós encontramos princípios de como nós devemos nos portar. E por que eu falo isso? Porque o que é que aconteceu com a igreja, né? Então, a igreja hoje, um dos primeiros mandamentos que tem lá, o primeiro mandamento lá, diz assim, ó, não terás outros deuses diante de ti, não, e depois diz, não farás imagens de escultura, nem de qualquer outra coisa para adorares. E aí, o que aconteceu? A gente vê no meio cristão imagens, a gente vê no meio do cristão outros deuses, a gente vê no meio cristão adoração a ídolos, sejam eles cantores gospel ou pastores, né? E aí? Não é a lei? Está lá na lei. Isso também deveria nos ter guiado os cristãos, apesar, né, de essa lei aí não ter aquela, vamos dizer assim, a gente andar não baseado na lei, mas naquilo que estabelece ela. O que é que estabelece a lei? A graça, meus irmãos. Porque a lei só diz assim, ó, aponta o caminho certo, correto.
mas ela não tem poder de fazer com que nós andemos nela. E o que é que faz com que nós tenhamos esse poder de andar conforme a lei de Deus? A graça de Deus, né? A gente crê no Senhor Jesus, somos salvos e pronto? Não. Somos salvos, o Senhor Jesus nos deixa aqui neste mundo hostil para então sermos ovelhas dele. O que é que a ovelha faz? Segue o pastor, segue os seus mandamentos, segue os seus ensinos. Então, a graça vai nos dar o poder para andarmos segundo os princípios de Deus contido em toda a sua palavra. Em toda a sua palavra, nós vamos encontrar princípios que nos ensinam de como nós devemos nos portar, nós devemos andar e do que é a vontade de Deus. Então, muitas vezes, os irmãos ficam perguntando, e isso, aquilo, né? E às vezes a gente simplesmente não está lendo a palavra de Deus para conhecer a mente de Deus e assim podermos andarmos e caminharmos segundo a mente do Senhor. Mas andamos e caminhamos no poder da graça de Deus, da graça do Senhor Jesus, que nos fortalece, né? Temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, né? Temos nova vida, somos nova criação, temos o Espírito Santo habitando em nós, temos essa graça que nos fortalece para cumprirmos aquilo que são os mandamentos e a lei de Deus para nós também, né? Para nós também. Então, lá em 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo, acho que é 2, capítulo 2, 2 Timóteo 2, verso 1, fala assim, ó, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Por que Paulo está falando isso para Timóteo? Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Eu digo, e Paulo está dizendo isso para todos nós hoje. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Né? Fortificar para quê? Para assim, né, estando aqui neste mundo, nós caminharmos, andarmos conforme a vontade do Senhor. E para isso, né, a força, o poder vem da graça do Senhor Jesus Cristo atuando em nossas vidas. É essa graça que vai fazer com que nós andemos conforme a vontade do Senhor. Andemos no Espírito, sem satisfazer, não satisfazendo a vontade da carne. Tá bom? Então, eu queria só comentar isso, né, e deixar os irmãos pensarem nisso, né? Pense nisso, viu? A lei não foi anulada. A lei é santa, ela é boa, né? E foi Deus que deu. E ali está dizendo, informando para nós os pensamentos de Deus. Então, a gente encontra muitos princípios de ensino para nós, né, lá no Antigo Testamento, que vai nos ajudar em algumas situações que nós possamos passar, vamos dizer assim, pessoais, individuais. Não estou falando da questão de congregação, de igreja, porque o que é dado para a Assembleia, para a igreja, de como ela deve agir, se comportar, está tudo lá na epístolas. Por quê? Porque no Antigo Testamento não fala de igreja, fala de um povo terreno, Israel e tudo mais. Algumas ordenanças da lei são diretamente para o povo de Israel, templo, forma de culto, rituais. Está lá, tá lá no Antigo Testamento para quem? Para Israel. Agora, para a igreja, forma de se reunir, né, forma de culto, o que devemos, a quem devemos orar, como devemos adorar. Onde é que a gente encontra? Já nas epístolas, né, dos apóstolos, principalmente do apóstolo Paulo, né? Mas tem determinadas coisas e situações que são individuais do cristão, um exercício pessoal dele, e que muitas vezes a gente vai encontrar, né, orientação e direção lá no Antigo Testamento, né? Nas leis que o Senhor deu para o povo de Israel, da forma como eles deveriam agir, roupa, tudo, roupa, casamento, então a gente vai aprender a entender a mente de Deus ali
e vai nos ajudar também a gente ser guiados nessas coisas aqui particulares no nosso caminhada cristã aqui. Já falei demais, meus irmãos, isso aí, só queria destacar isso para despertar os irmãos a estarem atentos a toda a sua palavra e não fazer como muitos cristãos têm feito por aí, desprezando aquilo que vem de Deus, né? E achando que não deve seguir, né? O que Deus ensinou e o que Deus deu como princípio dele, como um pensamento dele e que também serve para nós. E é bom, porque se a gente segue aquilo que é a vontade de Deus, né, a gente vai ter uma vida melhor, né, uma caminhada mais tranquila, né, porque estamos nesse mundo aqui hostil, vamos passar por aflições, tribulações, dificuldades, mas se estamos em Cristo e firmados na sua graça, fazendo a sua vontade, então teremos uma jornada, né, mais, vou dizer assim, que passaremos por isso com mais facilidade com o Senhor Jesus Cristo do nosso lado, né? E com essa fé nele, essa graça que ele nos dá. Só isso aí, irmãos. E na palavra de Deus, irmãos, quando se refere a nós cristãos, é dito que quem morreu para a lei fomos nós. Não diz que a lei morreu ou que a lei deixou de existir. A lei continua com a sua função, como o irmão Wesley falou, né? Perceber como o irmão Bruce também disse no texto, que ninguém pode ter a glória de Deus por si só, porque a lei mostra o caminho, né? Mas como o irmão Wesley falou, ele não dá o poder para prosseguir. A pessoa faz totalmente o contrário. Mas aí a gente viu que o apóstolo Paulo deixa muito claro que a lei é santa, né? Porque a lei veio de Deus. E aí o irmão Mota colocou essa passagem aí, Gálatas 3:24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, quando a gente crê pela fé pela fé no Senhor Jesus, nós morremos para a lei. Isso significa que a lei ele não tem mais poder sobre nós. Olha só o ponto. Não é que ele perdeu o poder. Ele perdeu o poder para aquele que creu no Evangelho. Porque enquanto os outros, a lei tem o seu poder para mostrar o quanto que a pessoa é pecadora diante de Deus. E é interessante também notar de que a lei ela foi dada a Israel. A lei não foi instaurada para as nações gentias, né? Foi especificamente para Israel. Mas foi por meio da nação de Israel que os gentios também tomaram conhecimento dessa lei e logo cedo a palavra de Deus percebe que eles, como homens, né, estando ali, conhecendo a mente de Deus por meio da lei, porque Deus ele se deixou também conhecer em parte pela lei, porque assim as pessoas puderam conhecer do que é que Deus se apraz e do que é que Deus não se apraz, e sabendo que Deus é justo, logo ele precisa julgar as pessoas que vão contra que vão à injustiça. Então até os gentios, vendo essa lei, perceberam que estavam indo para o caminho contrário, né? Então a lei tem essa função. Mas acontece que quando a gente crê, quem morre não é a lei, quem morre somos nós para a lei. É uma coisa que precisa deixar bem claro para não acontecer como o irmão Wesley disse, né? Ficar desprezando a lei de Deus, dizendo que ela não presta ou tudo isso.
Não é essa a questão. Por exemplo, no próprio Gálatas, por exemplo, deixa eu ver aqui, Gálatas 2,19, diz: porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Eu não conseguiria viver para Deus plenamente se eu estivesse vivo para a lei, porque a lei estaria me condenando. Fica daquela relação lá que o apóstolo Paulo dá em Romanos 7. Quero agradar a Deus, mas não consigo. O bem que eu quero fazer, não faço, e o mal que eu quero fazer, e aí vai aquela confusão toda. Porque ali o apóstolo Paulo está falando dele vivendo pela carne, né, querendo se relacionar com Deus pela carne, só que a lei, ele botava essa pessoa no lugar, dizendo que ela não estava no nível para poder viver para Deus. Mas agora nós, mortos para a lei, nós estamos agora vivendo em toda a plenitude, porque estamos em Cristo. Por isso que nós temos total liberdade para viver diante de Deus. Né? Libertos, nós somos libertos, liberdade. Liberdade para não viver em pecado, né? Porque fomos libertos do pecado, para viver plenamente para Deus. Isso é o poder do Evangelho. Mas a lei em si, continua vivíssima e causando seu efeito nas pessoas, porque as pessoas só percebem que são pecadoras quando conhecem a mente de Deus, né, por meio da lei, e percebem o quanto que elas são falhas. E foi o que aconteceu com nós também, né? Antes nós cremos no Evangelho da Graça, quando nos foi comunicado vida, quando nós nascemos de novo, mas ainda não conhecíamos, não chegamos a conhecer o Evangelho da Graça, nós tínhamos essa relação com Deus também. Que talvez a gente pensava que a gente teria que seguir a lei, alguns mandamentos, a gente via que não conseguia, né? E aí, quando conhecemos o Evangelho da Graça, nós percebemos a total libertação que nós temos, né, por meio de Cristo, para viver para Deus plenamente. Sem nenhum tipo de amargura, sem nenhum tipo de medo, mas em total amor. Porque nós conhecemos e nós sabemos que nós somos amados de Deus, né, que fomos escolhidos por Ele. Isso é uma maravilha. E também, irmãos, em Romanos 6, fala sobre essa questão, Romanos 6, 14. Inclusive, essa passagem toda de Romanos 6, né, se Deus permitir, nós vamos chegar nesse ponto, espero que não, espero que a gente seja arrebatado antes disso. Mas no verso 14, fala aqui assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, percebe? Nós não estamos mais debaixo da lei, ela não nos domina. Porque se a gente estivesse debaixo da lei, o pecado teria domínio sobre nós. Mas agora, se agora estamos debaixo da graça, por meio da pessoa de Cristo, nosso Redentor, o pecado já não nos domina. E a lei causava isso nas pessoas. Romanos 7, é importante ler o contexto de Romanos 7 para poder entender que a lei era santa e boa, mas como o homem é pecador e tenta viver pela lei, que é santa e boa, ela vai para o caminho contrário. Então a lei mostra e deixa claro para a pessoa o quanto que ela é pecadora. Mas graças a Deus nós morremos para isso. Eu trouxe esse ponto também aqui, irmãos, para também, através disso, a gente entender que a lei não deixa de ter a sua importância, né? Nós que morremos para a lei continua lá, vivíssima. E eu lembrei de outra coisa, irmãos, rapidinho.
de que sobre a nova natureza, né, a nova criação que Deus fez. E essa nova criação a qual somos diante de Deus, essa nova criação ela é santa, ela não peca, né, como diz lá em 1 João. Portanto, a nova criação que somos, né, a nova criatura, ela não precisa de lei, mandamentos, no sentido de ter regras para poder, por meio dessas regras, satisfazer a Deus. Porque se essa nova natureza não peca, logo ela é movida pelo amor e não por meio de ordenanças. Então é uma coisa que a gente precisa lembrar o tempo todo, que nós temos hoje a lei do Espírito de vida, né? Que o Espírito Santo habita em nós e nos dá esse poder de vivermos para Deus nessa liberdade, entendendo que nós morremos para o pecado e que a nova natureza não é movida por lei nenhuma, né? Mas somente pelo amor de Deus. Nós estamos em um relacionamento com Deus que, inclusive, é até superiores de outros santos, né? A vida eterna que nós temos, no sentido de qualidade, ela é superior aos outros santos porque nós estamos em Cristo. Então, nós estamos aceitos diante do Pai da mesma medida que Cristo foi aceito diante do Pai. Então, imagina aí a aceitação que o Pai deu com Cristo ressuscitado depois da obra redentora e glorificado nos céus. Nós estamos com Cristo nesse lugar também, aceitos na mesma medida. Tanto é que nós somos filhos de Deus, assim como Cristo é também. É claro que Cristo ele tem a preeminência, né? Ele é o primogênito no sentido de importância, mas nós estamos nesse mesmo lugar, nessa mesma aceitação. Então, quando a gente pensa nisso, nesse fato, que não é ideia, mas é fato, nós entendemos que a nossa posição em Cristo, diante do Pai, ela não é mais, não precisa e nem deve ser movida por leis e ordenanças. Porque se nós colocarmos empecilhos no meio disso, dessa relação, nós não vamos entender e nós não vamos prosseguir e se aperfeiçoar nesse relacionamento. E o nosso amor para Deus, inclusive, ela pode enfraquecer. O amor de Deus continua igual para todos os santos, é na mesma medida, porque todos estão em Cristo. Mas o que pode acontecer é que aquele que coloca empecilhos nessa relação, né, de achar que tem que seguir certo tipo da lei ali para poder se aproximar de Deus, ele não está indo na base correta. Ele está indo na base da lei, a qual ele já morreu, e não pela graça. Então, devemos ficar atentos com isso, entender a nossa posição em Cristo e vivermos nessa liberdade. Porque quando nós crescemos em amor, irmãos, é que a gente vai entender também como Deus quer que vivamos, como é pertencer a essa família de Deus, como Deus deseja que eu me comporte, que eu viva, que eu pense, né? Como Ele quer as nossas afeições para Ele, nós entendemos isso. Mas para isso é necessário comunhão com Deus, oração ao Pai, ao Filho, e o que o irmão Wesley trouxe aí, um ponto que é muito importante, conhecer a mente de Deus. E nós conhecemos a mente de Deus quando nós temos a comunhão com a palavra, no sentido de nós lermos a palavra de Deus, as epístolas, os evangelhos, porque é pelos evangelhos que nós vemos o mistério da piedade, né? No sentido de como Cristo viveu aqui na terra em submissão ao Pai. E sobre o Antigo Testamento, né, o que o irmão Wesley falou, e eu vou repetir para ver também se eu aprendi, né, irmão? Do Antigo Testamento, no sentido de nós vermos as figuras, né? Quando a gente vai lá para a lei, vai lá em Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, nós vemos os princípios de Deus, do que é que Deus se agrada, como é a mente dele. Nós também podemos conhecer por meio da lei, né? Embora a gente saiba claramente que Deus ele se revelou de uma maneira completa na pessoa do Filho. A lei não foi revelada toda a mente de Deus. Toda a sabedoria hoje está na pessoa de Cristo. Então, essa pessoa a qual nós temos hoje relacionamento, irmãos, é nele que habita toda a sabedoria. Nós seguimos uma pessoa,
o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós já estamos completos, né? Nós já temos a mente de Cristo. Só precisamos prosseguir nessa obediência para que nós possamos ser perfeitos, no sentido de entendermos o que é estar nessa família, né? E o que é estar em Cristo e essa pessoa que é diante de nós. E também conhecer a mente do Pai, né? Saber que os dois são um. Muito importante, irmãos, falarmos sobre esse assunto, porque a carne, a gente sabe, a gente não pode brincar, né, com a nossa carne. E ela vai sempre querer, né, fazer alguma coisa, né, hora ou outra a gente vai estar nessa guerra. E principalmente a maioria de nós, né, que viemos de um sistema onde confundia muito, né, Israel, igreja, e misturava muito isso. E também cercado de muitas ordenanças, não toques, não proves, não manuseies, né, como está lá em Colossenses, né? Fomos muito criados, doutrinados acerca disso, né, de fazer alguma coisa, tanto para se justificar, tanto para alcançar a salvação, como também para alcançar alguma bênção, estar andando do lado certo com Deus e ter benefícios, bênçãos, porque está fazendo alguma coisa, além da lei, que está escrito na palavra, também a dos homens, né? Eles aproveitavam e criavam mais alguma coisa, como os fariseus, né? Eles sempre estavam criando mais leis, mais tradições, mais coisa, para não entender o que a lei fez na realidade. A lei, nós não vamos, né, anular jamais a lei, mas a lei, ela anula o homem, porque ela provou para o homem a sua total incapacidade de se justificar diante de Deus. Então a lei deixou isso muito claro para nós, para os cristãos. O incrédulo não vai entender, mas nós vamos entender isso perfeitamente, porque o Espírito nos revela com certeza o quanto éramos incapazes de nos justificar e de merecer algo, bênção, seja lá o que for, por conta de alguma coisa que fizemos ou deixamos de fazer, deixamos de cometer. Não vai. É impossível para o homem, como os discípulos falaram, né, uma vez conversando com Jesus, sobre essa. É impossível para o homem se salvar. É impossível realmente. E a lei deixa isso cada dia mais claro. Não somos capazes, às vezes, de cumprir a lei de trânsito, que é para a nossa própria segurança, que é, na maioria das vezes, todos cometemos erros diversos sobre leis, né, de trânsito, sobre a velocidade da via, sobre o cinto de segurança e sobre tantas outras coisas. Pense, é impossível para o homem, fica cada dia mais claro, ele se justificar através de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. É muito importante pensarmos sobre isso, porque, como falei anteriormente, a nossa carne ela é cruel. E se a gente não tiver muito cuidado, muita vigilância, a gente pode incorrer nesse erro e às vezes nem percebe de imediato, porque é desse jeito mesmo, ela vai sufocando, aí você passa a fazer alguma coisa, aí eu orei, eu jejuei, eu li a Bíblia, tá? Eu honrei meu pai, honrei a minha mãe, opa, tô indo muito bem, olha só. Eu já tenho certeza da salvação e não precisa disso, mas eu vou ganhar algumas bênçãos com isso. Estou agradando o meu pai, o meu Deus. Eu vou conquistar alguma coisa com isso e tal. É muito perigoso, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Nós não estamos na carne, mas a carne ainda está em nós. É muito importante a gente sempre lembrar disso, para nunca cair no legalismo, né, que foi... Olha Israel, né? Israel é o maior exemplo disso, é só ler o livro de Juízes, né? Era um tempo andando certo e um outro grande tempo andando muito errado, adorando imagens, fazendo sacrifícios a outros deuses,
E aí Deus levantava um juiz, né, para tomar conta de novo ali, para direcionar ali aquele povo. E passava 10 anos, 20 anos, daqui a pouco eles caíam de novo. É o livro de juízo o tempo todo, eles fazendo o que queriam fazer. E olha que a lei foi para eles viviam ali na lei, né, desde o princípio, o tempo todo, na realidade. E mesmo assim, eles... É incrível quando você vai lendo o livro de Juízes, chega um momento que você fala, é possível isso? Aí vem Sansão e faz tanta coisa, aí vem outro, e vem Jefité, e vem outro, e vai levantando homens, e não tem jeito. Daqui a pouco eles passam a cometer coisas absurdas, né? A criar imagens, a trazer um sacerdote que eles mesmos escolhem, coloca lá na causa deles, e passa a fazer o que está no coração. Então a lei deixou muito claro isso para todos nós, o quanto é impossível para nós nos salvarmos, nos justificarmos diante de Deus ou conseguir alguma coisa porque estamos cumprindo a lei. Graças a Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, e que nós sabemos que é só pela graça mesmo que nós somos salvos e que vamos ter todas as bênçãos, aliás, já temos, né, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Okay. Então, irmãos, se não houver mais comentários, os irmãos reunidos, e não tiver mais dúvidas, creio que a gente pode, então, finalizar a reunião hoje. Na próxima, se eu permitir, nós vamos para o próximo tópico.